Há pouco mais de 2 meses atrás, em um V4 News lançado no dia 15 de junho, nós falamos sobre uma possível vacina contra o coronavírus. Ela já vinha sendo testada há algum tempo e, na época, sendo preparada para produção em escala pela empresa AstraZeneca. O desenvolvimento e os estudos por trás da concepção dessa vacina estão sendo, na verdade, encabeçados pela Universidade de Oxford, na Inglaterra. E aí um disclaimer importante fazer é que no vídeo anterior, nesse que eu mencionei, eu tinha dito que era a Universidade de Oxford, nos Estados Unidos. E aí choveu de comentário da galera corrigindo, mas é Inglaterra. Na época, o Ministério Público Brasileiro já estava em negociação com a empresa para viabilizar o fornecimento de doses aqui para o Brasil, inclusive para que as doses que fossem destinadas aí aos brasileiros, elas fossem produzidas aqui mesmo em território nacional. Para conferir no detalhe o que estava rolando na época e entender um pouco mais dessa história, dá uma conferida nesse vídeo, os links estão aqui na descrição. De qualquer forma, de lá para cá, a situação se desenrolou bastante. Inclusive, a velocidade com que as pesquisas vêm sendo publicadas, com que os artigos vêm sendo publicados, ela é bastante similar à velocidade com que o vírus se espalha e, portanto, gera a necessidade, a urgência de termos na mão soluções novas acompanhando todo esse desenvolvimento. E aí, hoje, os questionamentos que antes giravam ao redor de se teremos uma vacina ou não, hoje eles já não giram mais ao redor dessa pergunta. Hoje a principal pergunta, ela está muito pautada na ideia de qual a real efetividade das diferentes versões de vacinas, das diferentes versões de pesquisa ou linhas de pesquisa que a gente tem atualmente. E aí é sobre um pouco disso que a gente quer falar no vídeo de hoje. Importante dizer, antes da gente seguir para a pauta, não deixe de se inscrever nesse canal e ativar as notificações para você obviamente não perder outros vídeos, além de curtir esse vídeo aqui para que ele apareça para mais pessoas e assim todos nós tenhamos aí um bom nível de consciência sobre esse assunto. Especificamente, a respeito dessa vacina de Oxford, que talvez seja uma das que tem mais relevância no cenário atual, os estudos completos a respeito da eficácia dela, eles vão ficar prontos, segundo as estimativas que temos até aqui, em junho, julho do ano que vem. Mesmo assim, já se especula o licenciamento para uso emergencial dela, caso os testes que estão sendo rodados agora, eles já comprovem alguma eficácia. A terceira fase dos testes clínicos já está em estudo, já está em curso aqui no Brasil e pelo menos 5.000 voluntários da área de saúde estão participando desse estudo no momento, sendo aproximadamente 2.000 deles ali só do estado de São Paulo. De qualquer forma, como já dissemos, existem diversas versões em estudo, em análise e além dessa que já mencionamos, a Rússia apresentou aí a sua versão ao mundo nos últimos dias. No caso da versão russa, se trata de uma vacina baseada em um vírus chamado adenovírus. E nessa tecnologia, parte do vírus é coletada, modificada geneticamente, para que a partir daí exista a produção de proteínas do coronavírus para fazer esse combate. Na prática, se sabe pouco sobre a real eficácia dessa versão, apesar de que com as informações que a gente tem até agora, de que com os pronunciamentos que foram feitos até agora, essa versão ela tem sido considerada bastante promissora pelo governo russo. Entretanto, a velocidade dos ensaios clínicos e a falta de transparência na divulgação dos resultados geram preocupação nos especialistas e nas principais comunidades científicas ao redor do mundo. Muito porque não houve nenhuma publicação científica do governo russo a respeito da eficácia da vacina e nem sequer das pesquisas que levaram ao desenvolvimento da vacina, nem sequer das pesquisas que foram a base científica para a concepção dessa vacina como a gente conhece hoje. O programa russo de vacinação em massa está previsto para começar em outubro e até lá se espera que novas informações já tenham sido divulgadas. Ao que tudo indica, estamos cada vez mais próximos de uma solução, embora ainda num cenário bastante atípico, no sentido de que a gente tem muito menos testes do que a gente deveria e de vacinas que ainda não têm a sua real eficácia comprovada, sendo cogitadas para serem licenciadas para uso emergencial. Isso tudo vem acontecendo na prática porque o vírus ele se espalha muito rápido e, como todo mundo já sabe, ele afeta bastante a saúde, ele afeta bastante a economia e aí a gente muitas vezes, e agora a comunidade científica está tendo que colocar aí seus métodos à prova para obviamente poder criar uma solução que responda mais rápido do que o vírus contamina. Desse lado, não nos resta muito a não ser aguardar e torcer para que as próximas informações que sejam divulgadas, para que as próximas notícias que a gente tenha a respeito desse assunto, elas sejam positivas de alguma forma, e aí obviamente falando no âmbito mundial. De qualquer forma, a gente quer saber, principalmente em relação a essa vacina do governo russo, e que lembrando que um dos principais pontos contra essa iniciativa é a falta de transparência na divulgação dos resultados. E aí, como aqui na V4 a gente sempre tem um pé, ou melhor, os dois pés contra o Estado, a gente quer saber a tua visão. Será que existe alguma questão por trás dessa vacina, que o governo está relutando em publicar? Será que existe algo que o mundo deveria saber e a gente ainda não sabe?
comenta aqui nos comentários que a gente quer discutir um pouco mais com vocês a respeito desse assunto. Se você acredita que esse vídeo trouxe um conteúdo relevante, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar ele com o maior número de pessoas. Obviamente, se você discorda de algum dos pontos que nós trouxemos aqui, o campo dos comentários é ideal para você deixar ali a sua opinião e a gente conversar melhor sobre. Além disso, não deixe de acompanhar todas as segundas-feiras às 19 horas aqui no canal da V4 Company, o V4 News, falando sobre política, economia, negócios e agora nos últimos tempos falando um pouquinho sobre saúde também. Meu nome é Gabriel Robiati, eu sou o Equity Partner da V4 Company e o nosso negócio é vender o seu.